Olá, menina, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma etapa do nosso conteúdo e eu quero desejar para você hoje que nessa etapa próxima agora que você possa estar bastante atenta a cada detalhe do conteúdo, que você possa enxergar nas entrelinhas, aproveitar esse momento, estudar e aprender de fato. Nós vamos tratar agora de um tema importantíssimo dentro do consultório, dentro da profissão de ASB e sobretudo na nossa vida particular. É um tema que também está inserido dentro daquele conteúdo que nós estamos tratando, que é a ética profissional. O tema que nós vamos tratar dele é trabalho em equipe. E eu até gostaria que mais na frente nós pudéssemos fazer um trabalho desse tema, porque é um tema extremamente importante e que nós precisamos dele no dia a dia do consultório, na sua vida profissional, na sua vida particular. Mas antes de mais nada, nós precisamos entender um pouco o que é o trabalho em equipe. Aonde que nós estamos dentro desse trabalho, como que nós situamos para poder entrar propriamente dito no conteúdo. Então, para situar um pouquinho, eu gostaria de dizer para você que o trabalho em equipe, ele vai muito além daquilo que nós entendemos dentro do consultório, da visão nossa de consultório. Porque dentro do consultório, a visão que nós temos é uma equipe de duas pessoas. Você e o seu dentista, ou no máximo uma auxiliar, ou uma auxiliar de limpeza, ou uma recepcionista. Então é muito pequeno a visão que nós temos do consultório em relação ao trabalho de equipe. Mas na verdade o trabalho em equipe ele vale muito além disso tudo. O trabalho em equipe, nós temos que imaginar o trabalho em equipe pensando numa comunidade, pensando numa equipe, por exemplo, de PSF, numa unidade básica de saúde, num centro odontológico de especialidade, ou até mesmo dentro de um hospital, dentro de uma equipe multidisciplinar, que você vai encontrar lá também o seu lugar, o seu cantinho está lá fazendo parte dessa equipe e você precisa saber disso. Então é um tema importante que precisa ser trabalhado e que você precisa entender. Por isso é que desde já eu estou pedindo para você, presta atenção em cada detalhe, não se prenda apenas ao conteúdo da apostila, mas vai além. Busque na internet, nos artigos que a gente... É só abrir a internet que a gente tem aí um montão de artigos falando sobre isso. E sobretudo nesse pequeno conteúdo que eu estou trazendo para você. E para começarmos, eu gostaria de definir o que traz a nossa apostila. O trabalho em equipe é quando um grupo de uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. Ou o trabalho em equipe possibilita a troca de conhecimentos e agilidade no cumprimento de metas, objetivos compartilhados, uma vez que otimiza o tempo de cada pessoa e ainda contribui para conhecer outros indivíduos e aprender novas tarefas. O trabalho em equipe também traz algumas vantagens. E essas vantagens nós vamos salientar, falar um pouquinho de cada uma delas. Por exemplo, o trabalho em equipe significa agrupar conjunto de pessoas e desenvolver determinadas ações que visam um só propósito, um só objetivo. A equipe trabalhar de forma em que seus integrantes
sabe exatamente o que a outra está fazendo. Suas ideias e seus esforços são direcionados para um objetivo em comum. A equipe trabalha diferente do grupo. É bom notar isso, é bom guardar isso na sua cabeça. A equipe trabalha diferente do grupo. Nos grupos, o trabalho é feito de forma em que as atividades são feitas conforme o proposto, mas seus membros não sabem o que os demais pensam ou sentem em relação às tarefas exercidas. No entanto, o resultado não passa aquém do esperado. Já na equipe, seus membros sentem e sabem exatamente o que o outro está pensando, agem de maneira simultânea e tudo é para o bem de todos. O trabalho não é individual, tudo é feito para o bem geral de todos e os membros. Portanto, uma equipe pode ser um grupo, mas nem todo grupo pode ser uma equipe. Oh, merda. Como surgiu uma ideia do trabalho em equipe? Surgiu da necessidade histórica do homem de somar esforços para alcançar objetivos que isoladamente não seriam alcançados ou seriam de forma mais trabalhosa ou inadequada. Surgiu também da imposição que o desenvolvimento e a complexidade do mundo moderno têm imposto ao processo de produção, gerando relações de dependência ou complementariedade de conhecimento, habilidades para alcançar os objetivos. Porém, nós precisamos de traduzir esse texto para a nossa realidade. Lembrar um pouquinho daquilo que acontecia há alguns anos atrás, por exemplo, na pré-história, lá um pouco depois, na Idade Média, na Antiguidade, como que aquelas pessoas construíam palácios e palácios com pedras enormes que seria impossível para uma ou talvez 10 pessoas só. Então, diante dessa necessidade do homem de se organizar, de alcançar maiores objetivos, é que nasceram a necessidade do trabalho em equipe. É que perceberam que sozinho não seria possível e que muita gente, somando os esforços, seriam capazes de construir grandes efeitos na vida, grandes indústrias, grandes construções que poderiam alcançar aquilo que seria inalcançável. E quando se diz assim da imposição que o desenvolvimento e a complexidade do mundo moderno tem imposto no processo de produção, gerando relações de dependência e complementariedade do conhecimento e habilidades para alcançar objetivos, nós podemos pensar também na nossa profissão, por exemplo, na profissão da medicina. Hoje o mundo moderno é especializado. Na nossa profissão, por exemplo, cada um se especializa em uma área e daí vem as dificuldades. A dificuldade de fazer o serviço acontecer por um só ou então por poucos. É preciso que tenha uma coletividade, é preciso que una ali o trabalho, as mãos de muitas pessoas. Por exemplo, no meu consultório eu faço muita coisa, porém tem algumas coisas que eu jamais vou fazer, que não está no meu alcance, que não está dentro das minhas habilidades. Então eu preciso de outras especialidades. Hoje, por exemplo, dentro da medicina, algumas pessoas são especializadas em ortopedia do joelho, por exemplo, no tratamento das mãos, no tratamento da oncologia, no tratamento no tubo digestório, por exemplo. O gastro, por exemplo, só trata da questão digestória mesmo. O especialista em oncologia só trata da doença do câncer e assim por diante, muitas outras especializações. Então é preciso juntar esforços, entender que nós precisamos do outro, sem contar quando se trata da equipe, porque
nós sozinhos não somos capazes de fazer muita coisa. Nós sozinhos não somos capazes de ir muito além. Daí a necessidade de termos uma equipe, de fazermos parte de uma equipe. Qual a importância do trabalho em equipe na saúde? O trabalho em equipe na saúde representa um processo de relações a serem pensado pelos próprios trabalhadores e possui múltiplas possibilidades de significado. A importância do trabalho em equipe na estratégia de saúde da família, por exemplo, é ressaltada principalmente pelo aspecto da integridade nos cuidados da saúde. Além de contribuir nessa organização, a integridade busca uma apreensão ampliada das necessidades da saúde da população atendida. Aqui sim, de fato, nós precisamos de pensar numa equipe de saúde que vai além dos muros do consultório. Uma equipe de saúde que vai para além das fronteiras. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas diante da necessidade que o mundo vive, que o Brasil está passando, os nossos olhos precisam estar voltados para a equipe de saúde. Nós temos hoje, graças a Deus, nós temos no Brasil hoje uma grande equipe de saúde que está fazendo a diferença, que está olhando para a coletividade, que está olhando para o povo. Essa estratégia de saúde da família, hoje ela se estende claramente para todas as pessoas. E oxalá se não fosse essa equipe de saúde. Então, nós precisamos de pensar nessa equipe que entende o outro, que fala a mesma língua, que é possível de salvar vida, que com esse trabalho nós vamos evitar que milhares de pessoas possa vir a falecer, possa vir a morrer mesmo. Desde o início do curso que nós estamos falando em equipe de saúde, desde a formação lá do PSF, com uma agente de saúde, com a TSB, com a SB, com o cirurgião dentista, com os médicos, com aquela equipe que trabalha no postinho. Mas eu gostaria de salientar também como é a estrutura. É claro que é só uma pincelada do que é a estrutura do SUS no Brasil. Porque o SUS, eu acredito que mais na frente nós vamos ter a oportunidade de estudar, e se não, você faz jus você pegar uma qualquer aí, procurar na internet e estudar para você conhecer a estrutura do SUS, que é essa estrutura hoje que está nos dando a possibilidade de salvar muitas vidas. Por exemplo, a equipe de saúde do SUS, ela... Podemos começar lá de cima, lá do ministro, lá do Mandetta. Existe um ministro da saúde, um ministro que comanda todo o Ministério da Saúde, e dentro desse ministério existe uma equipe que trabalha com os estados, e em cada estado desse há um secretário de saúde, que por sua vez tem também a sua equipe montada, que vai trabalhar dentro do seu estado, com a equipe montada para cada área da saúde. E dentro dessa equipe existe também os secretários municipais, para que a saúde alcance realmente lá a ponta, que é o povo. E dentro desse município entra aí agora o PSF, a equipe de saúde da família. Então tem toda uma organização que faz acontecer a saúde na vida das pessoas. Então, nós precisamos de conhecer essa estrutura, porque uma vez conhecendo a estrutura, nós podemos entender bem como é que
estamos hoje combatendo o coronavírus, por exemplo, como é que estamos salvando as pessoas? É através dessa equipe, mas essa equipe precisa de funcionar. Você imagina diante da situação que nós estamos vivendo hoje, cada político falando uma coisa diferente. Imagina se nós não tivesse lá a figura do ministro do Dr. Luiz Henrique Mandetta com aquele posicionamento firme, talvez nós iríamos perder milhares e milhares de pessoas. E estamos correndo ainda o risco. Por isso é preciso conhecer essa estrutura e entender o que é uma equipe, qual que é a função de cada um para exercer digna. E isso você precisa conhecer, você precisa trazer para a sua vida. Por isso que eu digo sempre, corra atrás, não fique só aqui nesses pequenos slides, né, nessa videoaula que eu estou passando para você, mas corra atrás para você aprender sobre toda essa estrutura que futuramente você certamente irá precisar de tudo isso. Quais são os benefícios do trabalho em equipe? Os benefícios são muitos. Eu elenquei alguns aqui, mas são muito mais do que isso. Maior criatividade, por exemplo. Maior criatividade. Quando nós conseguimos trabalhar em equipe, nós temos uma criatividade muito maior. O aumento da aprendizagem. Quantas vezes que a gente passa a vida toda fazendo algo que é tão dificultoso, que dá muito trabalho, e de repente você percebe que alguém executa a mesma tarefa que você com um tempo muito menor e com uma capacidade muito maior. Mas quando você até então você não conhecia, mas quando você começa a fazer parte de uma equipe, você percebe que muita coisa que você tinha uma dificuldade enorme, a partir de então você começa a copiar aquela pessoa, a aprender com aquela pessoa e começa também a ensinar. Cada um de nós temos nossas particularidades de aprendizado. Cada um de nós temos um jeito especial de fazer as coisas. Mas é preciso dividir esse conhecimento, dividir essa aprendizagem. E é só dentro da equipe que nós conseguimos fazer isso. Maior envolvimento. Quando nós fazemos parte de uma equipe, quando nós somos uma equipe, quando nós conhecemos o outro, nós temos muito mais comprometimento. Nós passamos a ter muito mais comprometimento que nós, como dizia o texto lá atrás, nós sabemos e conhecemos aquilo que o outro pensa, nós conhecemos a necessidade do outro. E daí, o nosso comprometimento passa a ser muito maior. Sensação de pertencimento. Começamos a sentir essa sensação de pertencer, e isso é muito bom. Isso a gente vê muito dentro do consultório. Pessoas profissionais na área de saúde, na área médica, na área odontológica, que você percebe assim que tem um certo pertencimento, faz questão de encher a boca. Eu faço parte daquele consultório, eu faço parte daquela equipe que leva a saúde para as pessoas, que ajuda a salvar a vida das pessoas. Essa sensação de pertencimento, ela é muito boa. Quando ela acontece de fato na nossa vida, ela muda o jeito de pensar, ela muda os nossos rumos. Gestão de competência, nós somos muito mais competentes. Nós passamos a gerir tudo que tem ali dentro do consultório, dentro da equipe, dentro do local de trabalho, com muito mais competência. Passamos a aprender a conviver com outras pessoas e adquirimos uma competência muito além daquilo que nós tínhamos antes. Outra coisa importantíssima é melhorar o ambiente de trabalho. A partir desse momento, a partir da equipe, a partir do acontecimento da equipe, nós conseguimos melhorar o nosso ambiente de trabalho. Gente, como é triste quando nós temos um ambiente de trabalho em que as pessoas não entendem, não conhecem o outro, que não respeitam o outro. Aquele ambiente acaba sendo um ambiente pesado, que dificulta o tempo que você passa ali.
E nós sabemos que o ambiente de trabalho é o ambiente da nossa vida, é o lugar onde que nós mais vivemos, que nós passamos a maior parte da nossa vida é dentro do trabalho. Então esse ambiente precisa ser melhorado. A equipe traz essas melhorias, o conhecimento do outro traz para mim essa melhora desse ambiente de trabalho. Aqui nós estamos finalizando essa parte da ética profissional. É claro, eu quero que você entenda bem isso. O que os slides que eu trouxe aqui para você é só a pontinha do iceberg. Então tem muito mais que isso e é preciso que você corra atrás, que não fique nem só na apostila, mas pelo menos que você estude essa apostila e aproveite o máximo para você aprender. Então nós estamos finalizando essa parte da ética odontológica. Futuramente nós vamos voltar um pouco para a gente estudar aqueles artigos que éramos para discutirmos em sala de aula. Nós vamos voltar, nós vamos sentar, fazer grupos para que a gente aprenda mais. Mas eu quero que você coloque na sua cabeça que o que nós vimos aqui, o que eu estou passando para você aqui, é uma gota d'água no mar infinito. Tem muito mais que isso. É preciso que você corra atrás. É preciso que você estude. Você vai precisar, sinceramente, futuramente você vai precisar de tudo isso. Então se preparem. Não é nem questão de prova, não. É questão de se preparar, porque isso vai fazer falta para você na sua vida profissional. Lá dentro do consultório vai fazer falta para você. Então eu quero finalizar aqui desejando a você um bom estudo, uma boa preparação. E dizer para você que todas as segundas nós vamos estar postando materiais para você estudar. Não se disperse. Tirem as suas dúvidas. No sábado à tarde eu vou estar sempre online para tirar todas as dúvidas. Então, qualquer coisa, no sábado eu vou estar lá para tirar as suas dúvidas. Anota, faz a anotação e leva e me passa online, que eu vou responder todas as dúvidas que você tiver. Beleza? Combinado?